Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o padrão Observer, que basicamente esse padrão ele tem a função, o objetivo de informar para outro objeto quando um outro objeto ele é atualizado, né? Nesse padrão, a gente tem aí alguns objetos que a gente identifica como sujeito e como observador, né? E o sujeito, que é o objeto que ele é realmente alterado em si, ele é quem dispara as notificações para os observadores. E esse sujeito, ele pode ter N observadores, então não precisa ser somente um observador, né? Então você pode ter um único objeto, onde você tem vários outros objetos que vão estar olhando para ele e que podem ter um outro comportamento aí, dependendo de acordo com a ação, com o estado dele naquele momento, né? Então, dito isso, a gente tem aqui o nosso programa aqui, né? No Java, a gente já tem uma classe que é a Observable, que já implementa tudo para a gente, então você não tem uma grande dificuldade de fazer a implementação desse padrão de projeto, tá? Então aqui eu criei um exemplo bem simples, como se fosse um ticket, né? Como se fosse um pedido, né? Um status de um pedido. Então você pode ter aí um sistema de pedidos, seja para um e-commerce, seja para qualquer coisa que seja, e que quando aquele status, né, mudar, você pode fazer alguma determinada ação, né? Então aqui a gente tem a minha classe em si, que já estende de observable. Temos aqui, só criei uma única propriedade que é para identificar esse status. E aqui a gente tem um set status, que quando ele seta o status, ou seja, toda vez que ele seta o status, ele fala para o observable que mudou, ou seja, olha, algo mudou nesse objeto. E aqui tem o notify observers, ou seja, ele vai notificar os observers, tá? Aqui na minha classe eu fiz um programa bem simplesinho, só com um arrowzinho e com uma mensagem para a gente digitar e ir alterando o status desse objeto para a gente ver o comportamento. E nessa classe cliente1, que seria um dos meus observadores, aqui a gente só implementou um, mas poderia ter N observadores. Aqui ele também herda de observer, né? E ele faz toda a implementação necessária aí para poder, ao ele receber a notificação de que o objeto foi atualizado, ele fazer uma determinada ação, né? Então tá aqui. Tá, aqui ele vai verificar, né, se esse objeto, ou seja, a gente está fazendo uma sobrecarga no método update, ou seja, que estende de observer. A gente vai verificar se esse objeto é uma instância certa, o objeto que ele está recebendo aqui, se é a instância do objeto que a gente realmente quer ser observador. Se for, ele segue as tratativas, já recebe o ID do status e ele joga uma mensagem na tela. Agora eu vou rodar o programa para a gente poder ver. Ele está falando para eu digitar um número maior que 0 ou digitar 0 para sair. Então eu vou digitar 7. Ó, o status do pedido foi atualizado para 7. Se eu digitar 5, o status do pedido foi atualizado para 5. Se eu digitar 0, ele encerra o programa. Então tá aí, pessoal, bem simples, bem tranquilo de se fazer. Lembrando que essa mensagem de que o status do pedido foi atualizado, ele fica aqui em cliente 1, ou seja, o cliente 1, o observador, ele recebe a notificação e você pode fazer o que quiser com aquela informação que você passou para ele, tá? Então basicamente é isso e obrigado.